Olá, tudo bem? Bem-vindas, bem-vindos a mais um Papo de Mãe aqui com vocês. Muito obrigada por estar assistindo a gente. Oi, Pri. Olá, Grazi. Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um programa maravilhoso. Nós temos uma convidada que daqui a pouco a gente vai revelar. Vamos fazer um suspensezinho primeiro, né? Bem especial. Daqui a pouco a gente apresenta eles. Mas antes disso, vamos falar dos nossos apoiadores. Grazi. Sempre aqui com a gente, né? Sempre aqui nos acompanhando, nossos patrocinadores. Quero falar pra vocês da 295. Vocês provavelmente não vão conseguir ver aí, mas eu tô com uma calça maravilhosa da 295. Depois a gente posta um lookinho lá, né? A gente vai botar. Vamos postar um lookinho lá no Instagram. Só pra vocês ficarem com gostinho. Isso, despertar essa curiosidade em vocês. A 295 Jeans atende... tem uma grade de tamanhos bem ampla, bem maravilhosa aí pra gente se sentir bem confortável e sofisticado, né? Aumentar aí muito mais a nossa autoestima. Convido vocês a conhecerem. O QR Code vai ficar passando na tela com mais informações. Vocês podem ir lá no Instagram. Tem um link na bio para vocês entrarem em link no grupo exclusivo do WhatsApp. Lá vocês vão ter mais informações também. Eles enviam para todo o Brasil. E é maravilhoso, só digo isso, conheçam. O grupo é bom, né? Porque daí a gente não precisa ir na loja pra ver as peças novas, as novidades. Isso, elas mandam tudo lá. A gente já vai perguntando se vocês, às vezes, têm interesse. Ai, será que tem a peça tal, do tamanho tal? Elas já vão lá e mandam. É bom, a gente já pode comprar por ali mesmo. É a nossa vida de mãe bem corrida. Né? É bem assim mesmo. Gente, nós temos também a Quimera Semijoias, que tá aqui com a gente, sempre vestindo a gente com as peças de joias, semijoias maravilhosas. As peças com bastante durabilidade, uma peça... Eu sou muito suspeita de falar, porque eu tenho as minhas peças, gente, há muito tempo. Eu adoro, a gente tá sempre renovando, né, o estoque, mas elas duram demais. E a gente ama, né? Toda mulher gosta de uma joinha, de estar com um brinquinho novo e tudo mais. E a Quimera, ela sempre traz esse conceito de mulher brilhante, esse conceito de a gente estar sempre se vendo bonita, de uma peça, de uma semijoia que transforma o look. A gente vê a diferença, né, quando colocam uma semijoia, como transforma o look da mulher. A gente adora se sentir mais brilhante. A Quimera Semijoias também tem como para você se tornar revendedora. A gente sempre fala aqui que às vezes torna uma mãe, se torna uma grande empreendedora, né? Multitarefas. Então a Quimera Semijoias tem essa opção de você trabalhar em casa, de conhece uma amiga, conhece os parentes ali, né? De levar sempre a caixinha, de além de ter uma rendinha extra, transformar também outras vidas, né? Com essas peças de joias. E eles sempre trazem as peças novas, eles mesmos produzem as peças, então é muito gratificante ter uma marca que cuida tanto das mulheres e a gente pode estar botando isso para fora, a gente tá, né, vendendo, usando, então é muito legal. O desafio aí de vocês olhar o Instagram deles, que tem várias dicas, tanto para as revendedoras, tanto para a gente que está consumindo também. Então a gente tá com o QR Code aqui também passando na tela. Vocês ficam aí ligadinhas em cada detalhe lá da Quimera. É um olhar com muito carinho delas, né? Então, gente, quero apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, a Michele Duarte. Ela é casada com o Max, mãe da Joana, da Zoe e do Noah, né, Mi? Ela criou aí um grupo para falar sobre o feminismo. A gente vai falar sobre isso ainda hoje, né, dentro do nosso tema aí, que é maternidade, liberdade. Dentro disso, a gente vai explanando para vocês. Ela é uma professora da Escola Originais, com certeza ela vai falar sobre isso também, né? E nós queremos que tu conte um pouquinho, Michele, da tua trajetória nesse estudo. Tu és uma leitora voraz, né? Consumidora. E conta um pouquinho pra gente da tua história, da tua trajetória sobre esse tema, né? Que engloba aí também o feminismo. E um pouco da tua experiência. Conto. Porque assim, eu gosto de contar... Porque o feminismo, ele caiu assim de paraquedas na minha vida, né? Eu não conhecia nada sobre o movimento feminista, inclusive não achava nem que existia algo de ruim nele, porque, né, para mim era um movimento que defendia o direito das mulheres. Então, qual mulher não quer ser defendida por alguém, né? Então, eu não via nada de mal. Mas eu sempre gostei de ler, eu leio muito. Sempre sou mãe, dona de casa, não tenho formação acadêmica, leio por gostar mesmo, sempre gostei de estudar. E eu comecei a ler algumas coisas e comecei a ler, e aí chegou a época da pandemia. Na época da pandemia, eu tava... Sabe quando todo mundo fazia live? Todo mundo fazia live o dia inteiro. E eu tava em casa e eu assisti uma live da ministra Damares.
que na época era ministra, né? E da Marcela Thaís. E elas estavam falando sobre abuso infantil. E aí a ministra a Damares estava explicando, né, a diferença, né, do abusador, do estuprador e do pedófilo. E dentro dessa conversa toda, ela começou a puxar alguns assuntos que, tipo assim, que a gente sabe, mas, né, que ela falou assim, olha, às vezes a tua criança tá lá no celular, né, achando que está conversando com outra criança, mas é um adulto que coloca uma foto de uma criança. Sabia que na maioria, né, das crianças que são chantageada, né, por foto e tal, é porque é criança que conversava com um adulto num joguinho, e aí ela foi falando, e nessa época eu trabalhava fora, e as minhas crianças na pandemia estavam em casa. E aí eu pensei assim, tem que achar um meio, né, de tipo assim, de não deixar eles tão expostos, né? O que eu posso fazer para proteger os meus filhos? Essa sempre foi a minha ideia, assim, era os meus filhos, né? E aí, quando eu comecei a estudar sobre o abuso infantil, eu descobri que muitas mulheres famosas, né, as teóricas do movimento feminista, elas são defensoras, né, da relação sexual entre o adulto e a criança. Então, aquilo para mim foi tipo assim, como assim? Um choque, né? Muito grande. Como né? assim? Deus, né? Como que tu defende a mulher, mas tu não defende a criança? Então foi ali que eu comecei a estudar sobre o movimento feminista. Não foi assim, eu vou estudar, me preparar para um dia eu falar sobre... Nunca imaginei que um dia eu falaria, né, para ninguém, né? Tipo assim, era uma coisa... Só que no meio daquele estudo eu ia conversando, aí sentava com alguém para conversar, tu sabia que tal coisa, e ia dividindo. E quando eu comecei a dividir sobre isso, aí as minhas amigas começaram a falar assim, tu tinha que falar mais disso, porque é coisa que, né, muita gente não sabe e tal. Aí, né, fiz um estudo, coloquei no papel, e aí falei, gente, quem quiser estudar comigo, né? E dali foi aonde surgiu, assim, esse grupo de estudo, né? Foi sem pretensão nenhuma de que fosse para lugar nenhum. Nunca me imaginei ensinando nada para ninguém, né? Nunca. E aí, até que a minha igreja, né? Eu sou da Igreja das Nações. A nossa igreja tem uma escola de mulheres, a Escola Originais. E dentro da escola, um dos temas que a gente aborda é o feminismo. Então, né? De uma dona de casa... estudando sozinha, né? Eu virei uma professora numa escola para outras mulheres, né? Eu sempre falo na escola para elas que a minha ideia, né, é poder entregar mais colheres na mão de outras mulheres, né? Para que outras pessoas possam falar de assuntos que ninguém quer falar. E aí foi nisso que eu me aprofundei nesse tema. E dentro deste tema eu descobri o quê? Eu não era feminista, mas eu tinha muitos conceitos feministas dentro de mim e eu não sabia, mesmo sendo cristã há muitos anos, né? Sabe aquela coisa do tipo assim, que a gente ouve a vida inteira? Olha, trabalha para não depender de homem nenhum, né? Olha, trabalha para as tuas coisinhas, né? O teu dinheiro é para as tuas coisinhas. Olha, não tenha filho. Não é assim, casou e tenha filho. Espera e tal. Tenha um filho, 2 no máximo, um casal, né? É o ideal, né? Um casal. 2 no máximo, né? Olha, filho é caro, né? Filho dá trabalho. E aí, dentro de tudo isso, eu fui vendo que eu não só já tinha ouvido todas essas coisas, como eu também, quando conversava com outras pessoas, repetia, né? E eu falava essas coisas. Não, é mesmo, né? A gente tem que trabalhar mesmo, a gente tem que ter o nosso dinheiro, né? A gente não sei o quê. E ali eu fui vendo que, mesmo sendo cristã, né, eu tinha muitas coisas... dentro de mim, né, que o movimento feminista trouxe ao longo dos anos para a sociedade, né, e a gente se converte e essas coisas vêm junto com a gente. E é uma das teclas que eu bato muito na escola. Eu falo para as mulheres, né, na Escola Originais, eu falo assim, não existe feminista cristã, porque o feminismo, ele odeia o cristianismo. Tudo aquilo que o cristianismo defende, o feminismo ataca. Então, não existe feminista cristã.
mas existe muita feminista na igreja, né? Então eu falo muito disso para elas, que não tem como você ser cristã e ser feminista, porque ou você não entendeu o cristianismo, ou você não sabe nada sobre feminismo. Exatamente. E aí foi aí que eu encontrei um caminho, assim, tipo, né? Eu não quero ser as duas coisas, porque não tem como ser as duas coisas, e eu escolho, né, uma só. E hoje tem um estudo que, dentro do Brasil mesmo, que 35% das mulheres, elas não querem ser mães. E 35% é um número bem alto pra gente ver, assim, de mulheres. E, com certeza, algumas delas estão na igreja, né? Uhum. E é bem considerável. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Por que, na tua visão, as mulheres não querem ter filhos? Por que a sociedade impôs isso? Assim, como a gente até estava conversando, que o filho como uma doença, como Deus me livre. Não, eu não quero ter filhos. Meu Deus, muito gasto, eu não tenho condição para isso. Eu não tenho uma casa, propriedade para isso, né? Como que é isso? E como tu falou, né, Michelle, a gente acaba sendo contaminada e vai repetindo esse discurso sem nem mesmo entender o porquê, ou às vezes saber a raiz, né? Muitas mulheres repetem esse tipo de coisa, mas porque ouviram ali da sua mãe, ouvem das suas amigas, e aí continuam reproduzindo sem, de fato, olhar com cuidado para esse tema, né? Olhar a profundidade disso. A mídia... hoje, né, são as redes sociais, as influenciadoras, hoje, né, mas só que todas essas ideias, elas não começaram hoje, elas vêm de muito tempo atrás, né, só que a ideia, assim, ela foi se aprimorando, né, então, quando que começou a ideia do controle de natalidade, né? Eu sempre falo que o controle de natalidade, ele é a mãe do aborto, porque se tu escolhe quantos filhos tu quer ter, tu pode escolher não querer ter nenhum. Entendeu? Tu pode escolher assim, mas eu acho que não é para todo mundo, né? A Bíblia não fala que não é para todo mundo, né? Inclusive, se a gente pega todo o contexto bíblico, as mulheres antigamente, quando elas não podiam ter filhos, elas se consideravam quase amaldiçoadas, era uma tristeza. Elas imploravam, né? Elas oravam por isso, elas queriam, né, que Deus abrisse a madre delas, que elas pudessem engravidar. Então, o filho sempre foi considerado uma promessa, né? Desde o início, desde a criação. Quando, lá na criação, Gênesis 1:28, né? Quando Deus deixou lá um mandato cultural. Olha, vocês vão multiplicar, vocês vão cuidar de tudo, vão governar, vão multiplicar, né? E sobre as outras coisas, vocês vão, me fugiu a palavra, mas tipo assim, ó, o mandato cultural é assim, tenham filhos e governem as outras coisas, né? Hoje, o que as pessoas fazem? Elas não querem ter filhos, mas elas querem colocar as outras coisas no lugar de um filho, né? Então, quando a gente olha assim todo o contexto bíblico, a Bíblia, toda a Bíblia, ela é uma história familiar, né? A criação, ela é uma história familiar. Por que o diabo odeia tanto a família? Né? Porque desde a criação, desde quando Deus, né, na criação do mundo, falou assim, ó, façamos a nossa imagem e semelhança, ali Deus já estava falando de um conceito de família, era um pai, um filho, um Espírito Santo, né? Era um conceito familiar. Então, chegou na criação, né? Olha, vocês vão ter filhos, vão se multiplicar, vão dominar a terra, né? Essa era a palavra que eu estava procurando, dominar a terra. E vocês vão dominar a terra, né? Vocês vão ter filhos e sobre os animais, sobre as outras coisas, vocês vão dominar. Hoje as pessoas querem ter animais, né? Serem dominadas pelas vontades dos animais, mas elas não querem se multiplicar, elas não querem ter filhos, né? Então, dentro de tudo isso, a gente vê o quê? Que a gente chegou num lugar onde ter filho parece uma doença, né? Eu falo sempre isso para elas na escola. Por que a gente toma remédio? Quando a gente está doente ou para prevenir uma doença, não é? Então, por que quando uma menina ela faz 15, 16 anos, ela vai a primeira vez no ginecologista, às vezes até menos, né? Hoje, cada vez menos. Ela vai no ginecologista, qual é a preocupação do médico? É dar para ela um remédio
para que ela não engravide. Então, desde cedo, desde sempre, as pessoas elas entendem assim, ó. O movimento feminista ele levanta a bandeira da liberdade da mulher. Qual é a liberdade? A liberdade sexual, né? Então, assim, seja livre, mas não engravide. Então, faça o que você quiser, mas não engravide. Porque tu pode pegar uma doença sexualmente transmissível, tu pode ficar destruída emocionalmente, tu pode sofrer várias outras coisas, tu só não pode ter filho. Entendeu? Então, assim, o filho, ele começou a ser tratado com uma doença lá no início lá da Primeira Guerra, né? No final da guerra, existia uma grande pobreza, assim, né? Todo mundo estava muito, muito pobre. E existem, até os dias de hoje, homens ricos e poderosos, que são os grandes globalistas, né? Que eles definem o destino do mundo. A gente sabe que é assim, né? É um tema extenso, assim. Mas esses homens, eles falaram assim, ó, a comida vai acabar. Quando a comida acabar, né, o que a gente vai fazer com tanta gente? A gente não pode sair na rua matando todo mundo. Né? Tô assim, falando bem sendo bem simplista, né? Bem ao pé da detalhe, lei, nos detalhes eles são mais específicos. Não, a gente não pode sair por aí matando as pessoas. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que impedir elas de nascerem. E aí se começou uma campanha do controle de natalidade, né? Então, as mulheres, elas iam numa clínica que até hoje é chamada, né, de controle de planejamento familiar, né? Se chama planejamento familiar. Nome mais bonito, aceitar. Né? Então, elas iam nessa clínica muitas vezes para uma consulta comum. E lá elas eram esterilizadas e elas nem sabiam. Elas saíam de lá sem poder ter filhos, né? E dentro desse contexto todo, foi o quê? Quais são as pessoas que nós precisamos eliminar primeiro? Os negros e os pobres. Né? Então já vem de uma ideia eugenista, assim, tipo, vamos matar as pessoas que não são a raça perfeita, né? E aí, dentro de tudo isso, cada ano, a cada revolução, a cada década, né, se levantava com um argumento maior, né? A mulher tem que ter o mesmo direito que os homens. Primeiro era assim, não, a comida vai acabar. Aí depois, não, a mulher quer trabalhar fora. Não, a mulher, ela tem que ser livre sexualmente. Não, a mulher, ela tem que ter direitos iguais. Não, a mulher tem que ser melhor que o homem, né? Aí a gente chegou nos dias de hoje, que a mulher nem é mulher e nem é homem, entendeu? Assim, então, tudo que começou lá atrás, tudo que a gente vive hoje, não começou hoje, começou há muito tempo, né? Só que há muito tempo essas coisas foram chegando assim aos pouquinhos, né? Nada chegou, olha, agora vai ser assim, né? Primeiro assim, a mulher, se ela quiser trabalhar fora, ela trabalha. Aí depois chegou assim, não, a mulher ela tem que trabalhar fora, né? Se ela quiser ter filho, ela pode ter. Não, a mulher ela deve escolher não ter. Então, com o tempo, as coisas foram se intensificando. E a gente chega nos dias de hoje, onde as pessoas elas não querem mais ter filhos, mas aquele instinto, né? Eu sempre falo isso, lá quando Gênesis 1:28, lá no mandato cultural, Deus falou, né? Multiplique-se. Deus colocou na mulher um instinto de ser mãe, né? E no homem de ser pai. O que acontece? Foi tudo tão deturpado. E aí a gente chega nos dias de hoje, as pessoas elas escolheram não ter filhos. Não quero até eu ter tudo na vida, sabe? A menina entra na faculdade com 18 anos. Aí lá nos teus 18 anos, alguém pega e fala para ela assim, não, primeiro tu tem que te formar. Aí a menina se forma. Não, agora tu vai honrar o teu diploma, vai atrás da tua carreira. Aí ela vai, trabalha. Ali ela já tá beirando os seus 28, 30 anos. Aí quando ela tá lá nos 30 anos, ela não casou ainda, ela quer achar alguém, pelo menos, né, no mesmo nível que ela, ou de instrução, ou financeiro e tal. E aí ela começa a ver que ficou meio escasso, porque as pessoas que estão ali na mesma faixa etária ou já casaram, ou já saíram de 2, 3 casamentos, e aí ela vai beirando ali os seus 35 anos, ela virou a mulher de sucesso, e aí de repente ela encontra alguém, casei.
Aí lá dos seus 35, 40 e tal, agora é a hora de ter filho. E aí o relógio biológico já começou a andar para trás. E aí essa mulher começa o quê? A entender que ela perdeu 20 anos da vida dela, né? Os 20 anos onde ela estava no auge da fertilidade dela, ela abriu mão daquilo, né? E aí começa aquele desespero. E agora? Agora eu quero ter filho, agora eu quero uma família, agora. E aí essa mulher, um dia ela foi aquela menina lá na faculdade, que alguém falou para ela assim, ó, primeiro estuda, primeiro trabalha, primeiro tem uma carreira de sucesso, primeiro compra uma casa enorme, o carro dos teus sonhos, né? E aí ela conquista tudo isso. E aí todos os primeiros não satisfazem aquele desejo que ela tinha. Então aquele instinto continua na mulher. E o que essa mulher faz, né? Eu não quero ter filho, mas eu tenho instinto materno. Então essa mulher, ou ela começa a tratar um animal como uma criança, ou o marido como um filho, ou ela começa a cuidar de todo mundo no trabalho como se todo mundo fosse filho dela. Ela começa a exercer aquele instinto no lugar errado. E aí ela não vai receber de volta aquilo que ela receberia, né, de um filho. E começa toda uma frustração na vida de uma mulher que passou a vida inteira correndo atrás do sucesso para chegar lá no auge, no topo da pirâmide, ela ia descobrir que o sucesso que ela tanto queria, ela tem tudo, mas ela não vai ter ninguém para comemorar tudo aquilo com ela, entende? Então tudo isso, tudo que a gente vive hoje é um fruto do movimento feminista, é um fruto, né, de uma ideologia que trabalha contra a mulher, dizendo que trabalha a favor dela, né? Fazendo com que a mulher odeie o homem, odeie a maternidade, odeie uma vida comum, né? E aí a promessa é o quê? Que se você abrir mão da maternidade, do casamento, né, de ser monogâmica, de todas as coisas naturais, normais, né? Que o normal... Hoje eu acho até engraçado, né? Quando as pessoas usam a expressão a família tradicional. Né? Gente, a família, o modelo de família é um só, né? Este é o modelo de família, né? O homem, a mulher e os filhos. Ah, mas existem vários tipos de família. Sim, existem, mas não porque o modelo era aquele, é porque as coisas foram se deturpando, porque as coisas começaram a dar errado e foram se formando outros modelos. Mas a mulher, ela começa a abrir mão de todas as coisas, né? Em troca de uma liberdade, né? Ah, a mulher pode ser o que ela quiser, mas o que ela quer ser? O que a mulher quer ser? Não coloca aí, né? Não pergunta, né? Não. Tu pode ser o que tu quiser. Olha, se tu tem que ir atrás da tua carreira, dos teus sonhos, disso, daquilo, né? Eu não fiz faculdade, não sei se alguma de vocês fez, né? Mas se a gente pega uma primeira turma lá, da primeiro curso que tem. O primeiro ano. Primeira fase. Todo mundo chega até o final? Não. Todo mundo se forma? Nem todo mundo se forma. Vamos pegar, assim, um curso que um monte de gente se formou. Todo mundo está atuando na sua profissão com sucesso? Virou uma CEO de uma empresa? Todo mundo? Não. Então, tipo assim, a promessa é o quê? Que se a mulher abandonar a ideia de casamento, de casa e de filho, ela vai ser uma mulher empoderada no topo da pirâmide. Isso não é uma verdade. A maioria das pessoas tem uma vida comum, tanto homens quanto mulheres. Aí vem a frustração, né? Aí vem a frustração, porque daí eu abri mão de todas as coisas que poderia fazer a minha vida ter um pouco mais de sentido e nem cheguei lá, aonde me disseram que eu ia chegar. Porque nem todo mundo vai estar lá, né? Eu falo para as meninas na escola, né? Vai estar lá em Nova York com o café chamando um táxi, né? Não é a realidade. A gente encontra muito mais pessoas comuns vivendo a sua vida comum, né? E aí até tem uma frase de Chesterton que ele fala, né? Que a coisa mais extraordinária é um homem comum, né, com a sua esposa comum, com seus filhos comuns, né? Então as pessoas, elas vivem correndo atrás do extraordinário, e a coisa mais extraordinária do mundo é isso.
né? Então, a mulher não pode ter uma carreira de sucesso. É lógico que ela pode, só que ela não precisa abrir mão de todas as outras coisas para isso, né? Inclusive, se ela tiver todas as outras coisas, ela vai se sentir muito mais motivada a ter sucesso na vida, porque ela tem alguém, para quem deixar aquilo, né? Um legado, tu vai deixar muito mais. Então a mulher não pode trabalhar fora. Pode, é lógico que pode, né? O que ela não pode é achar que trabalhar fora é mais importante do que todas as outras coisas que ela vai viver ao longo da vida dela. Então é isso que o movimento feminista ele fala, né? Não trabalhe fora, não tenha filhos, não case, né? Não. E aí a gente vê essa geração depressiva, doente, abandonada, né? Eu trabalhava em hospital uma época, não de enfermeira, nada, mas eu trabalhava no administrativo de hospital, assim, e a gente tinha uma tarefa de ligar, às vezes, para a família quando a pessoa estava lá sozinha, o idoso estava lá sozinho e tal, tu tinha que ligar, né, para a família. E a gente sempre, era recorrente, a gente via que o quê? Que a pessoa que não valorizou a família ao longo da sua vida, né, na velhice ficou sozinha. Raros eram os casos onde se a pessoa tinha 5 filhos, todos os 5 não prestavam. Raro eram esses casos, entende? Então, sempre tinha uma história, né? Quando a gente vai num asilo, e a gente morre de dó das pessoas lá, né? Mas aquela pessoa que cuidou mesmo da família, né? Dificilmente ela vai ficar abandonada numa casa de repouso sozinha. Se ela fica lá porque, né, as pessoas não tinham estrutura para cuidar, de repente não sabia cuidar por causa de uma enfermidade e tal, mas é aquela pessoa que sempre vai receber visita. A pessoa que está lá abandonada, ela plantou ao longo da vida por conta dessas escolhas. Eu vou ser livre, eu vou ser feliz, eu vou ser tal coisa, né? E aí a gente chegou onde a gente está hoje. Interessante que, falando ali da velhice e tudo mais, eu lembrei... Há um tempo atrás surgiu esse assunto de uma famosa, não sei dizer quem é, certo e tal. Ela falou assim, eu nunca tive o desejo de ser mãe. Olha só o ego batendo, né? Eu nunca tive o desejo de ser mãe. Mas ao parar e analisar que eu vou ficar sozinha na velhice, daí eu decidi ser mãe. Olha só, né? O pensamento. Foi egoísta duas vezes, né? Não era foi egoísta quando não quis e foi egoísta agora achando que o filho é um empregado, né? E quis por conta dela, não por conta, né, de algo maior. Que são, infelizmente, né, nesses casos que tu falou ali dos idosos, né? E claro, é uma infelicidade, mas são escolhas, né? O que a gente quer trazer hoje com esse assunto, com esse papo de mãe, é essa consciência, né, Michele? Porque, como a gente falou ali no início, são discursos que muitas vezes são reproduzidos sem essa consciência de tudo que tem por trás. De todos esses aspectos, né, que precisam ser discutidos antes de tu tomar essa decisão. Não, eu não quero ser mãe, né? Eu não vou correr atrás da carreira, enfim. E tu tens 3 filhos, né? Qual foi o impacto, assim, desses discursos na tua maternidade? Então, né, antes de ser mãe, eu não queria ser mãe. Né? Então é isso que eu falo pra vocês, que eu vinha com todos os conceitos lá de fora, tipo assim, né? Qual era a minha ideia? A ideia que a maioria das pessoas tem, que ter filho é caro, que é muito difícil, que eu não ia saber educar, eu achava que eu não ia nem gostar, né? Eu assim, gente, como é que eu vou gostar de criança, né? E tal. Aquela mulher que nunca interagiu com outras crianças, isso. Sabe? A gente ouve muito isso, né? Isso. Mas nem gosto tanto de criança. Isso, eu nunca fui a tia da escolinha, né? Então, tipo assim, como é que eu vou ter filho, né? E a minha história, ela tem um ponto, assim, que é fora além, né, de todas as ideias que eu acreditava. A minha mãe, quando ela casou, ela engravidou. A minha mãe casou. E aí ela engravidou. E aí no dia que ela chegou em casa, ela falou que ela estava grávida. O meu pai esperou ela trabalhar, chamou um caminhão da mudança, arrumou todas as coisas e foi embora. Né? E isso há 40 anos atrás. Era uma moça de 22 anos, solteira, voltando para casa dos pais e grávida, né? Então, assim, eu tinha
inconsciente, eu tinha uma ideia que, de repente, se eu engravidasse, isso podia acontecer comigo. Não era uma coisa que eu ficava pensando assim, meu marido vai me deixar se eu engravidar. Mas eu acho que eu tinha esse, sabe, esse medo. Lá no subconsciente. Era aquela coisa de tipo assim, Deus me livre, ficar sozinho com filho ainda, né? E aí, no meio de tudo isso, eu engravidei. E quando eu engravidei, eu fiquei assim, meu Deus... E agora, né? E agora? E aí engravidei, a minha filha nasceu, tal. Eu vivi de fato, de verdade, aquele versículo, né, de Timóteo que fala que a maternidade salva a mulher, né? Eu vivi aquilo em todos os aspectos, porque assim, ó, quando aquela palavra ela fala que a maternidade salva a mulher, ela vai salvar a mulher de ser uma pessoa egoísta. Ela vai te salvar de pensar só em ti. Ela vai te salvar de tudo aquilo, né, que a gente... Do nosso eu, sabe? Daquele... nós temos que ter um amor próprio, né? Não é isso que a Bíblia fala. Nós temos que ter um amor ao próximo, né? Então, assim, a maternidade me salvou de um excesso de amor próprio. De me amar tanto a ponto de nunca querer me sacrificar por ninguém. Então, quando eu tive um filho, né? Quando eu tive a minha primeira filha, eu entendi o que era o negue-se a si mesmo na prática, assim. Porque ali eu pude negar a minha vontade de não ser mãe, as minhas, né, vontades diárias, as coisas normais, que tipo assim, tu não tem hora, tu não tem nada, tu vive em função da criança. E eu comecei a experimentar um amor que eu não conhecia, né? E ali eu falo que a minha cura, né, daquele trauma inconsciente que eu tinha, foi, na verdade, ver o meu marido sendo pai. Porque quando o meu marido, ele se tornou pai, ele foi... Eu ficava olhando ele com ela, assim, né? E eu falava assim, gente, ele é o pai que eu queria ter tido, sabe assim? Então, a minha maternidade me curou de muitas coisas, né? E quando eu engravidei pela segunda vez, aí eu tinha um outro problema, porque daí é a regrinha, né? A regrinha do universo, assim, tenha 2 filhos, no máximo um casal, né? Aí eu engravidei pela segunda vez, mas a gente estava num momento, assim, que eu não posso dizer nem que a gente estava num momento difícil, a gente estava num momento de miséria na nossa vida. Então, quando eu engravidei, eu pensei assim, gente, não cabe um filho. Não cabe na minha vida mais um filho. Como que a gente não tá dando conta? Como que vai dar conta de 2 e tal? E foi toda aquela loucura, assim. Eu lembro que quando eu tava grávida de 6 meses, eu não tinha contado pra ninguém que eu tava grávida. Eu tinha, né, os meus amigos que são os meus pastores, que foram as únicas pessoas que eu falei. Né? Eu lembro que quando eu fiz o meu exame, eu fui na casa da minha amiga, né, da minha pastora, que é minha amiga, sempre foi minha amiga. Fui lá, Cris, eu vim fazer esse teste aqui, que se eu fizer em casa, eu vou me matar. Eu falei pra ela. Que era um negócio que pra mim, assim, isso não pode dar positivo. Não pode. E eu lembro, assim, certinho, que eu nunca tinha feito teste de farmácia. E aí, eu fiz o teste de farmácia ali, né, do palitinho, e saí do banheiro e fui sentar no sofá. Daí ela, tá aí. Daí eu assim, fala que tem que esperar 2 minutos. Daí ela, que 2 minutos, guria? Ela pegou e foi lá, daí veio ela, parabéns! Nossa, a hora que ela falou, eu me afundei assim no sofá. Eu chorei, acho que eu nunca chorei tanto como naquele dia. E eu fiquei meses sem contar pra ninguém que eu tava grávida. Eu não queria que as pessoas me dessem parabéns, eu não via motivo pra comemorar. Eu fiquei muito triste na minha gravidez. E quando meu filho nasceu, ele não chorou. E naquela hora, assim, eu meio que me veio aquele sentimento assim, ó. Eu tanto não quis que ele morreu. Foi o sentimento que eu tive, assim. E quando eu entrei sozinha, né, na sala de parto, porque a enfermeira ficou de chamar o meu marido e não chamou. E aí eles me anestesiaram, começaram a cirurgia e ele pronto lá fora. E elas não chamaram ele para entrar. E eu fiquei sozinha na sala, assim. E aí a hora que eles tiraram ele, assim, ele não chorou. Me veio um sentimento de culpa, assim, de tipo assim, o que eu fiz? Eu tanto não quis, né, que agora eu tô vivendo isso, assim.
E aí, naquele dia, foi algo que Deus, assim, falou muito comigo, né? Naquela hora, sabe assim, tô ali na mesa de cirurgia e o médico ali, né, mexendo nele e eu sozinha naquela sala. E aí, na hora, Deus falou comigo assim, é melhor mais um ou menos um? Meu Deus. E foi algo assim que ficou no meu coração para sempre, tá? Para sempre. E aí, quando eu engravidei pela terceira vez, foi tipo assim, tá tudo bem, vai dar tudo certo, Eu aprendi. né? E tal. Só que foi algo assim, né? A mesma ideia que todas as pessoas têm. Filho é caro, não vou dar conta, é muito difícil, como que eu vou viver? Ai, agora que eu tava descansando, fez 3 anos, agora que eu descansei, eu vou começar tudo de novo, né? E, meu Deus, eu nem emagreci ainda. E aí, sabe? Todas as coisas que a gente pensa, assim. E dentro disso tudo, né? Foi quando... Isso anos depois, né? Faz, sei lá, uns 4, 5 anos. A gente tá em 2025, né? Faz uns 5 anos da pandemia. Então, faz uns 5 anos que eu estudo sobre isso, que eu falo sobre esse assunto. Foi que eu entendi que, né, todas as coisas que eu acreditava, não fui nem eu que acreditei sozinha, elas foram plantadas e a gente só foi aceitando e aceitando, né, e vai concordando. E aí eu entendi o quê? Que, na verdade, o não ter filhos, né, ela é uma ideia tão diabólica, né? Ela é uma ideia tão demoníaca. Por conta do quê? Quando você... é uma coisa que eu escuto muito assim, ó. Ai, ter filho nos dias de hoje. O mundo tão mal, né? A gente escuta muito isso. E a gente vê que o mundo é mal. Mas e quando o mundo não foi mal? O mundo sempre foi mal, né? O mundo foi mal desde a criação, desde a queda o mundo é mal, né? E mesmo quando eles pecaram, Deus não falou assim, ó, agora vocês não vão mais ter filho, porque o mundo ficou mal. Não, né? Existia um plano de redenção. Então, lá na criação, Deus falou assim, ó, o filho da mulher vai pisar na cabeça da serpente. Então, assim, os nossos filhos, eles vêm para redimir um mundo mau. Então, se nós que temos, né, a palavra de Deus, que temos princípios, que acreditamos, se nós nos negarmos a ter filhos, a maldade vai se multiplicar. Por que que o mundo é tão mau? Porque aqueles que deveriam continuar tendo filhos escolheram não ter mais. Então, por que que a gente olha, né, por estatística, né, o muçulmano tem 10 filhos. A Europa, ela hoje é um segundo Oriente Médio, né? Então, tipo assim, a gente vê o quê? Que eles levaram a sério, né? Vamos ter filhos, porque é através dos filhos que nós vamos multiplicar e nós vamos dominar o mundo, né? Por quê? Porque a Bíblia fala, né, lá em Salmos, que quando tu tem a tua aljava cheia ali, né, ninguém vai chegar na tua porta, porque os teus filhos vão proteger a tua casa, né? Agora, se o povo da igreja decidir não ter filho, né, a Bíblia fala que a nossa geração tem que contar para a próxima geração as coisas que Deus fez. Para quem que eu vou contar se eu decidir não ter filho? Para os filhos daqueles que já estão contando? Né? Não, eu tenho que ter os meus filhos. Eu tenho que multiplicar os meus valores, os meus princípios. Eu tenho que fazer com que aquilo, né, que a palavra fala, ela seja levada de geração em geração, né? Nós não estamos criando filhos para que eles sejam somente doutores, administradores, sei lá, tantas coisas, advogados. Não, nós estamos criando filhos que venham a transformar a terra. Então, assim, o mundo está mal. Se hoje a gente chegou onde a gente chegou, alguém falhou. Quem falhou? A geração que falou para a gente assim, ó, não tenha filhos. A geração que falou pra gente, filho não é bom. A geração que falou pra gente não casar. Se hoje a gente tá do jeito que a gente tá, alguém falhou lá atrás. Então, se a gente não quer que a geração dos nossos filhos seja pior que a nossa, a gente não pode falhar. Essa responsabilidade é nossa, né? E aí, como que eu posso fazer? O mundo tá todo bagunçado, as pessoas estão perdidas, o movimento feminista enlouqueceu as mulheres. Então, qual é o meu papel? Né? É não ser mais uma,
Olha, mas se todo mundo está pensando assim, mas eu sei que a Bíblia fala assim, eu sozinha vou continuar falando aquilo que a Bíblia fala que é, sabe? E é isso que eu vi, assim, ao longo desses anos, vi em mim primeiro e depois vi, né, dentro da Igreja de Jesus em geral, um movimento de mulheres feministas dentro da igreja, aceitando que elas têm que ser igual aos homens, que elas têm que trabalhar tanto quanto o homem, que ela tem que não ter filhos, porque os filhos vão prejudicar todos os planos delas. Então, eu fui vendo tudo isso dentro da igreja, né? Quando quando uma cristã, um casal cristão, né, que não é só a mulher, muitas vezes a mulher é louca para ter filho e o marido não. Às vezes a gente joga tudo na conta da mulher, mas muitas vezes o marido é tão contaminado pelo movimento feminista que nem ele sabe, tá? Gente, é muito cômodo pro homem se ele aceitar essas ideias, né? Posso me relacionar tanto. Isso, e posso me relacionar sem casar, né? Posso viver uma vida de casado sem casar. Não vou precisar ter filho. Se ela, né, decidir ter filho, eu posso, se acontecer de engravidar, pode tirar, né? Posso trabalhar quanto tempo eu quiser, posso juntar o meu dinheiro aqui e ela vai juntar o dela ali. O maior beneficiado é o homem, né? Então elas lutam tanto contra o homem e tudo aquilo que elas lutam beneficia o maior inimigo delas, né? Sendo que não existe, isso não existe dentro de uma perspectiva bíblica, né? Uma competição. Não existe quando Deus criou, né? Eu sempre volto lá para a criação, porque se a gente olhar para a criação, a gente já anula todas as outras coisas. Mas o que a gente faz? A gente olha só para o hoje. Então, quando a gente coloca, né, um filho, um valor em cima do filho, eu não vou ter filho porque filho é caro. Eu não isso porque hoje é muito difícil, né? Nossa, é 4.000 uma escola. É tantos não sei o quê. Meu Deus, um carro maior. Um isso, um aquilo. Todas as coisas que as pessoas fazem uma conta antes de ter filho, né? Então, quando eu condiciono um filho, coloco um cifrão em cima da cabeça dele, né? Eu sendo cristã, eu sempre falo assim, que nada disso que eu falo é para quem não é crente. Porque a pessoa que ela não é crente, ela não tem a mente de Cristo. Agora, se eu tenho a mente de Cristo, eu não posso pensar como as pessoas lá fora pensam. Isso é bíblico, gente, né? A minha mente tem que ser renovada pela palavra de Deus. Então, assim, se eu sou cristã e a minha conta para ter mais um filho ou o primeiro filho, né, ela vai ser sempre o dinheiro, né? Então existe um outro Deus na minha vida, sabe? Tem um outro Senhor que está comandando a tua decisão naquele momento, né? Eu não estou dizendo que as pessoas têm que ser inconsequentes e não pensar e só ir botando filho no mundo e achando que os outros vão sustentar. Não é isso. Mas a partir do momento assim, eu tive um filho, né? Tá. Aí agora engravidei de novo, igual quando eu engravidei pela segunda vez, eu pensei assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Tal. Sabe o que aconteceu? A gente se puxou muito mais. O meu marido trabalhou, né, em 3 lugares diferentes ao mesmo tempo. Ele trabalhava durante o dia do trabalho dele normal. No horário de almoço, ele ia num restaurante, ele trabalhava no caixa do restaurante. E à noite, ele trabalhava numa pizzaria. Então, tipo assim, não é assim, agora eu tive mais um filho, alguém vai ter que dar conta pra mim. Não, vai se puxar, tu teve mais um filho, né? E aí a gente entende que o quê? Quando a gente pensa assim, não, aí eu vou ter que me puxar mais. Então, o problema não é que vai vir mais um filho, o problema é que tu é egoísta, e tu é preguiçosa, e tu é preguiçoso. Sabe? Não, é isso. É sempre dar o nome correto às coisas, né, Michele? A gente tá colocando aqui. Entende? Então, não, seja sincera. Ou é o dinheiro, ou é o teu comodismo. Dá o nome correto. Não quero. Eu acho engraçado quando as pessoas falam, né? Não, acordar de madrugada, meu senhor, não sei. E às vezes eu passo e eu vejo as pessoas com o cachorro, com uma bolsinha juntando cocô, no frio do inverno com uma sombrinha de madrugada, sabe? Então, tipo assim, pra mim levantar da cama e trocar uma fralda, eu vou morrer.
Mas se o meu cachorrinho latir, eu vou descer, entendeu? Então é umas coisas que, tipo assim, não é a questão do filho, né? É que nós acreditamos numa ideia de que ter filho não é bom. Ter filhos demais não é bom. Ou ter um filho vai atrasar a minha vida, né? Então, assim, não é que o teu filho nasceu e no outro dia tu vai voltar para tua vida normal. Claro que vai pausar a tua vida, né? Tu tá criando uma pessoa, não é um brinquedo. Tu tá criando uma alma, tu tá guiando uma alma eterna pro céu, né? Uhum. E é isso que as pessoas não querem, ter o trabalho de ensinar. Sabe qual é o maior problema? É que as pessoas não querem ter trabalho nenhum. Então, assim, eu não quero ter trabalho. Hoje a gente vê uma geração, né, que não só não quer ter filho, é uma geração que não quer parar em emprego nenhum, porque se alguém falar alguma coisa, a pessoa já pede demissão. Uhum. É uma geração que não quer pagar boleto, né? É uma geração que quer ganhar dinheiro fácil, é uma geração acostumada a não passar trabalho, né? E aí essa geração é que está moldando a próxima geração. Então, se nós que temos os princípios da palavra de Deus, se nós não trabalharmos para desfazer essa bagunça, né? Que mundo? Hoje o mundo está difícil. Que mundo que os nossos filhos vão viver? Em que mundo que eles vão viver? Né? A minha menina menor tem 7 anos. Aí um dia a gente estava na mesa assim, né? E o meu filho, e eles falando, o que tu quer ser quando crescer e tal, um falando pro outro, né? E aí, Noah, o que tu quer ser quando tu crescer? Eu quero ser mergulhador. Eu quero... daí ele assim, e tu, Zoe? Eu quero ser mãe. Então, tipo assim, eu não falei pra ela assim, filha, não seja nada na vida, só seja mãe, tenha uma penca de filho, não viva, né? A ideia que as pessoas têm é assim, é um pêndulo, tá? Ou tu é empoderada demais, ou tu é a bailarina farm, né? Não, todo extremo dá errado, né? Tu nunca vai conseguir ser 100% empoderada e não precisar de ninguém, né? Essa história da mulher não precisa de homem pra nada é a maior mentira do universo que elas preferem acreditar, né? Pra não se magoar. Tipo assim, já que o cara hoje já não quer mais compromisso porque a mulher também tá, né, à disposição sem compromisso, então eu não preciso de homem pra nada. É mais fácil eu acreditar que eu não preciso do que eu dizer eu queria muito, né? Então, a história do eu não preciso de homem pra nada não dá certo, porque uma hora ou outra tu vai precisar, né? Não preciso de homem pra pagar as contas. Concordo, a mulher pode trabalhar, pode pagar as contas. Não preciso de homem para isso, para aquilo outro, tá? Tudo bem. Mas em alguma situação, tu vai precisar de um homem na tua vida. Tu vai precisar, de repente, de um homem para trocar o pneu do teu carro. Tu vai precisar de um homem para carregar as tuas compras pesadas. Tu vai precisar de um homem para montar o teu guarda-roupa que tu comprou. Daí tu faz o quê com esse discurso, né? Não, daí, tipo assim, eu não preciso de homem para nada, mas os que eu preciso eu pago, sabe? Eu pago. Né? Então, tudo é em torno do dinheiro. O dinheiro vai resolver todos os meus problemas. Eu não preciso de homem para nada. Mas se eu precisar, eu pago para eles fazerem algo para mim, né? Se o mundo fosse construído em cima de uma sociedade matriarcal, só mulheres, se só mulheres cuidassem de todas as coisas, né? Nós não teríamos subsistido, vamos dizer assim, né? As mulheres não têm a mesma força física do homem, elas não têm a mesma capacidade, não é a mesma, sabe? São várias questões hormonais, enfim, né? Mas daí a gente chegou num outro lado. Não preciso para nada, não preciso para nada. Daí, não, agora eu preciso para tudo e a minha vida é só ser a doninha de casa que usa um laço na cintura e faz o próprio queijo, né? E essa não é a realidade, nem dessa, né? Não existe a realidade de que nem toda mulher é uma mulher que ganha milhões e pode pagar por todos os serviços, né? E nem a realidade de toda mulher que tem um marido que sustenta tudo e que ela pode ficar só em casa fazendo o que ela quiser. Isso é um mito, né? Então a gente precisa encontrar o quê? Um equilíbrio, né? E o equilíbrio é o quê? Não importa se eu sou a mulher que ganha milhões ou se eu sou a mulher que é a dona de casa. Eu sou a mulher que
mesmo que eu ganhe milhões, a minha prioridade é a minha família, a minha casa. Eu sou a mulher que, mesmo que eu não precise trabalhar fora, eu vou cuidar de tudo para que o meu marido não se sobrecarregue tanto a ponto de que a gente seja um peso para ele. Então, precisa ter um equilíbrio, né, em todas as coisas. Tudo aquilo que é os extremos, uma hora eles vão dar errado, né? A gente fala que é um pêndulo. Tu vai para o extremo da mulher empoderada, aí toda mulher quer ser empoderada. Aí agora, toda mulher tem que ser doninha de casa. Aí toda mulher é dona de casa. Aí, de repente, lá no meio desse pêndulo, tem aquela mulher que ou o marido morreu, ou o marido foi embora, ou tem um filho especial e o marido não consegue dar conta de tudo, é muita despesa e tal. Ou tem, né, não é nem só os filhos atípicos, mas a mulher que, tipo assim, não, o meu marido trabalha pra caramba, mas não dá, eu tenho que trabalhar, né? A história de que o movimento feminista conquistou o direito da mulher trabalhar é outra grande mentira. A mulher pobre sempre trabalhou, né? A mulher que tem que escolher se vai trabalhar ou não é a rica, né? Então a gente vê que a gente foi moldada dentro dessas mentiras. E dentro dessas mentiras a gente chegou nesse lugar onde ser mãe é ruim, onde um filho é uma doença, onde quando tu fala que de outras mães. Eu percebo assim, né? São muitas sementes que são plantadas ao longo da história em corações, né? Nos corações das nossas mães, nos nossos. E o nosso objetivo aqui hoje é plantar outras sementes, né, Grazi? Que a gente possa plantar essas sementes da bondade, desse olhar, de gerar dúvidas, talvez, naquela não crente, né? Que a gente fala, ela talvez vai ouvir, não vai desconsiderar tudo que a gente tá falando. Mas se plantar ali um pinguinho de dúvida, uma pulguinha atrás da orelha, olha, considera, pensa nisso, né? Tem esse olhar voltado agora para pelo menos gerar uma dúvida. Que a gente possa plantar essas sementes, né, Grazi? A gente tá se encaminhando já para o finalzinho do programa, passa tão rápido. É um assunto extenso que a gente tem tanta coisa para falar. Sim. Eu falo assim, né, que quando a gente... a mentira, ela é muito sedutora, mas quando a verdade chega, ela vai te deixar assim, será? Não, nada a ver o que ela tá falando, mas será? Sim. Então, a ideia é essa, né? Duvida de tudo, sabe? Duvida de tudo que eu falei aqui. E vai procurar. Não, eu vou provar para ela que é mentira. E vai procurar. Que aí tu vai encontrar uma verdade, né? Então, a nossa ideia, né? Como mãe, é construir um mundo melhor para os nossos filhos. Só que a gente só vai construir esse mundo melhor se a gente construir no coração deles essas verdades absolutas, né? Então, é muito isso, assim, que eu procuro trabalhar. Muito bom. Michele, muito obrigada por participar aqui com a gente, né? Disponibilizar esse tempo que é tão precioso, que a gente sabe que é uma correria. E de um assunto tão amplo, tão maravilhoso, que a gente aprende, a gente ficou aqui só aprendendo. Vontade de anotar cada coisinha. A gente vai assistir várias vezes esse programa para aprender. Resultado de muito estudo, muita oração, com certeza, né, Michele? Muitos processos aí no Senhor, porque o Senhor, né, como tu falou, é um resultado da tua própria história, toda essa busca, isso. E que seja aí através de nós, talvez, de nós três aqui, né? E de muitas outras mulheres que deem essa voz e impulsionem isso. E a verdade do Senhor absoluta seja semeada e espalhada por toda a terra. Amém, em nome de Jesus. Muito obrigada, Michele, pela tua participação. Eu que agradeço. E a gente vai ficando por aqui, né, Grazi? Nos acompanhe lá no... Com gostinho de quero mais. Isso. A gente sempre fica com vontade de fazer parte 2. Nos acompanhe, então, lá no Instagram, né? No nosso @PodPapo de Mãe. E a gente vai sempre conversando, interagindo com vocês lá. Quando a gente não tá aqui, estamos lá. Contamos com a participação de vocês. E um beijão. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.